Com mais de 90% de chances de rebaixamento, o Guarani basicamente precisa dobrar o número de vitórias que tem na competição para tentar se manter vivo na Série B. Em 29 partidas, o Bugre venceu 6. E é esse mesmo número que pode salvar a equipe do rebaixamento à terceira divisão. Só que agora, o grande problema é que restam apenas 9 rodadas para o fim do campeonato. Enquanto eu estiver aqui, eu vou acreditar até o fim, independente da circunstância. Já passei por esse tipo de situação na minha carreira e eu espero que a gente possa ter sucesso, mesmo contra todas as expectativas. A gente tem um sucesso positivo. E é hoje, às 8 horas da noite, contra o Botafogo, que o Guarani busca dar início a essa arrancada final. O jogo é válido pela 23ª rodada e não pôde acontecer na época por conta das queimadas que atingiram a região de Ribeirão Preto. Essa partida também marca o segundo dos 4 confrontos diretos que o Bugre tem em sequência no mês de outubro. Além da derrota para o Ituano e o duelo de hoje contra o Pantera, a equipe de Alan Al ainda terá pela frente o CRB e o derby contra a Ponte. Então a gente precisa engatar 2 vitórias, é uma ambição, mas é a realidade. Nós temos aí um confronto direto contra o Botafogo fora de casa. Precisamos ter essa postura um pouco mais agressiva e de acreditar, né? Não é só a questão do gesto técnico, mas a gente acreditar em algumas jogadas com um pouquinho mais de convicção. Na 17ª colocação dentro do Z4, o Botafogo vem de derrota para a Ponte Preta e também vai em busca de reabilitação na noite de hoje. Essa será a segunda partida de Márcio Zanardi à frente do Pantera e a primeira do novo treinador em Ribeirão Preto. Cidade essa que traz boas lembranças ao torcedor tricolor. Em 65 partidas disputadas por lá, foram 27 vitórias dos donos da casa, 25 empates e apenas 13 derrotas. Sem poder contar com o suspenso Douglas Baggio. Uma das principais peças da equipe, o Botafogo tenta voltar a vencer após 5 rodadas. Então, futebol, a gente tem 2 jogos em casa. A gente tem 2 jogos importantes em casa. Primeiro, o Guarani, que é confronto direto. Então, assim, temos que fazer o nosso papel. A gente precisa competir e ganhar dos nossos confrontos diretos para voltar essa confiança, né? A confiança só volta com vitória. Sem desfalques por suspensão, Alan Al segue sem poder contar com Vladimir, Bruno Mendes, Ayrton e Marlon, todos se recuperando de lesões. Com isso, a tendência é que Alan Al leve a campo a base da equipe que entrou em campo nas últimas rodadas. Pegorari no gol, Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Emerson Barbosa na defesa, Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias pelo meio e fechando o ataque, João Vitor, Marlon Maranhão e Caio Dantas. Sem balançar as redes há 3 rodadas, a falta de efetividade do Guarani vem incomodando muito o treinador alviverde. O artilheiro da equipe, inclusive, já não marca 8 jogos. Mas faltou esse pequeno detalhe, né, na tranquilidade de finalizar as situações que a gente vem criando, e isso já não é de agora. A gente vem conversando com os atletas, vem trabalhando, vem procurando dar uma ênfase maior nesse tipo de finalização. Em mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento, Botafogo e Guarani entram em campo às 8 horas da noite no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Uma provável escalação do Botafogo: João Carlos no gol, Matheus Costa, Fábio Sanches e Erickson na zaga, Tássio Sabit, Gustavo Bochecha e Jean Vitor pelo meio, e fechando o ataque, Felipinho, Vitor Andrade e Alexandre Jesus. Esse é o provável time, porque a escalação correta só 1 hora antes do início do jogo. Partida marcada para as 20 horas, então às 19 horas teremos aí o time, não só do Botafogo, mas como também o Guarani. Partida atrasada. Guarani, uma pergunta para vocês. Levou vantagem ou desvantagem em ter adiado esse jogo? Claro, a partida não tinha como ser realizada. Muita fumaça, queimadas, decreto do prefeito em Ribeirão Preto proibindo eventos. E aí a CBF marcou esse jogo para hoje. Guarani levou vantagem ou desvantagem com essa transferência do jogo? Desvantagem. Desvantagem. Desvantagem, porque naquela vivia um bom momento, se lembra? Acho que foi um empate contra o Santos, não foi isso? Isso. Né, tava numa crescente o time e a partir dali conseguiu bons resultados. Para mim, eu não tenho dúvida nenhuma, CH, que foi
foi prejudicial ao Guarani essa mudança. De lá pra cá o time só piorou. Então desvantagem. É isso mesmo. Infelizmente. Tava embalado, né? Tava embalado. Naquele exatamente. momento a coisa estava encaixada, hoje não está mais E o encaixada. Botafogo também tava, como tá hoje também o Botafogo, né? Tá meio... Botafogo em baixa e o Guarani embalado. Naquela oportunidade. naquela oportunidade. Hoje os dois estão em baixa. Os dois estão embaixo. Isso então é briga de facão E o grande... dentro do elevador escuro. E o grande problema é que o jogo é em Ribeirão, né? Esse que é o grande problema. O time tá jogando em casa. Facilita, e por isso que eu disse ontem aqui que pra mim tem pouca coisa, mas o favoritismo pro lado do Botafogo, porque joga em casa. Tudo no campo teórico. É claro. Mas são os fatos que compõem a história do jogo. Não dá para desconsiderar. Partida fora de casa, complicada. Momento do Guarani, horrível. O time não faz gol há 3 partidas, não é? O último colocado está cada dia mais próximo do decreto de cair para a terceira divisão. Essa é a verdade. A gente não quer que isso aconteça, pelo amor de Deus. A gente quer que o time ganhe. Agora, o time, além de todos os problemas, ele passa, pelo menos para mim, eu acho que para muita gente também, uma insegurança que não deveria acontecer. Sabe, o time tecnicamente ele é muito parecido com o time do Botafogo, que o time do CRB, que o time, sei lá, esses que estão na ponta de baixo do campeonato, é muito parecido com o time da Ponte, tudo mais ou menos igual. O problema é a organização, o conjunto, o momento e a parte psicológica. E o Alan Al vai ter que resolver para o jogo de hoje, de qualquer maneira. Agora, falar se vai escalar A, B ou C... Não dá para saber. E aí você pega o recorte, por exemplo, é um jogo que está atrasado. A vitória do Botafogo leva ele a 13º, tira ele da zona de rebaixamento e vai lá para cima. Né? O Guarani, a vitória diminui a pontuação que é de 7, né? Cai para 4. Então, assim, é um jogo importante. Diminui a pontuação para o primeiro fora da zona de rebaixamento. É que é 8, na verdade, 8 pontos, né? Porque 7 pro Botafogo que abre a zona de rebaixamento. E o Paysandu tem acho que 33, não é isso, né? Então são 8 pontos. O Guarani para sair da zona de rebaixamento. Vamos dar uma olhada na classificação nessa coloca parte aí, melhor. para você tirar dúvida com relação à pontuação. Olha lá. Do 13º para baixo. Pontos, tá? 8 pontos, olha lá. Paysandu 33 é o primeiro fora da zona. Já jogou, né, a 30ª rodada. Então se o Guarani vencer vai a 28, fica 28-5. Ficar 5 pontos do primeiro fora da zona. Sabe uma conta que tem que ser feita também? Porque assim, ó, o Guarani, se você olhar aqui, ele perde em todos os critérios para Paysandu e CRB. Então, ou seja, para que ele saia de uma vez, ele precisa fazer os 34 pontos, né? Mas se ele vencer, né? Mas tudo bem, mas se ele chegar a 33 hoje... É vitória. Se ele ganhar, ele vai a 7. Paysandu tem 7 e já jogou na rodada. Aí vai para saldo de gols. Saldo de gols ele está horrível. Está horrível, é. Olha lá, ó, menos 13. Apesar de que... o Paysandu está com menos 7, né? Botafogo é que tem menos 12. Então o saldo está muito ruim. Está ruim. Da Ponte para baixo, todo mundo tem saldo negativo. Todo mundo está com saldo negativo. E, veja, Ponte e Guarani têm algo em comum. Tomaram 40 gols cada. Cara, é muito gol, né? Ô, louco, precisa balaios, containers. Só 8 anos. Carretas para carregar os gols que os dois times de Campinas tomaram. Os times de Campinas têm aí a vice-liderança dos times que mais tomaram gol. E agora, eu acredito que a partir dessa rodada, aí todo mundo vai ficar com 30 jogos. Aí, meu amigo, aí o filho chora e a mãe não vê. Porque, olha... O bicho vai pegar, Batista. Essas outras. E o Guarani precisa dessa vitória, né? Precisa desses 3 pontos para pelo menos minimizar o tamanho da encrenca. Você imagina o Guarani amanhã? Estaremos falando aqui de uma derrota do Guarani CH. Dá uma olhada. Olha para você ver o cenário que vai ficar. É preocupante. Só uma reflexão de vocês sobre o esquema a ser utilizado. Veja, com a saída do Ayrton, ninguém acertou aí nesse ataque na composição junto com o Caio Dantas e o João Vitor, correto? Rodou por ali, o último que entrou foi o Maranhão. Aí não funcionou. Lá contra o Ituano,
Aí entra o Reinaldo. Quanto tempo faz que o Reinaldo tá aí? Não convence. Não consegue jogar. Ele entra e aí entra como água de salsicha. Buzina em avião. Cinzeiro em moto. Não serve para nada. Então, já que não funciona, Marcelinho entrou também, não luziu. Então, por que não muda a plataforma tática? Dá uma povoada maior ali no meio campo e joga com 2 atacantes. Ao invés de jogar no 4-3-3, jogue no 4-4-2. Eu não estou querendo aqui ensinar o Alan. Quem sou eu para isso, né? Alan é um treinador experimentado, com profundo conhecimento. Agora, na vida e no futebol é assim, se o negócio não está dando certo por esse caminho, você tem que ir por um outro caminho, porque é burrice, um negócio que não está dando certo e você continua no mesmo caminho. O abismo está lá na frente, você vai caminhando em direção ao abismo. Vai cair, você não tá... Acomodação, o abismo está lá, pô. E vai acompanhando, e vai seguindo em direção ao abismo. Olha essa câmera aí, que legal. Caramba, pô, parece aquele lá, né, aqui. Bom, vamos lá. Eu defendi essa tese ontem aqui na Rádio Bandeirantes. Não está funcionando. Eu acho que joga, corre pra caramba, o Maranhão, tá tudo certo. Bom profissional. Numa outra circunstância, de repente, ele funciona. Nesse momento, nesse encaixe com esses jogadores, com esse técnico, não está acrescentando nada. Ele fica lá correndo atrás de lateral, mas com a bola nos pés não produz nada. Então o que eu faria? Eu acrescento o Pierre no time. Põe Pierre, Bispo, Bueno e Luan Dias no meio. Faz um quadrado ali. O losango, né? Faz ali um quadrado de meio campo, 2 soltos na frente. Tem que fazer alguma coisa diferente. Olha, isso aí tem realmente uma ligação direta com aquilo que a gente viu lá em Itu. Você lembra, no começo do jogo, Matheus Bueno estava indo à frente, teve 2 grandes oportunidades, finalizando. Agora, ele jogando como volante não consegue fazer isso. Então, se ele tem um volante a mais para poder dar essa proteção no meio, ele pega muito bem na bola. E a liberdade para o Bueno. Liberdade para o Bueno, então é mais um. Ao invés de ficar tudo em cima do Caio Dantas, que a bola não chega para ele. Está morrendo também, de fome. E do Luan Dias e em cima do João Vitor, que também tem uma certa dificuldade para poder fazer o gol. Então tem mais um para poder finalizar. Você sabe o quanto é importante você ter essas alternâncias? Porque o que acontece? O Guarani começou o segundo turno muito bem, né? Começou bem, ganhando. Teve uma sequência aí, acho que foram 4 vitórias, 1 empate, não é isso? Mas aí o que acontece com os outros times? Opa, já começa a ficar de antena ligada e marcando, e foi o que aconteceu. Né? Os times já... Aí o que acontece? O Alan não tinha uma alternância de plataforma. Porque se você não tiver, é a mesma coisa quando você vai pro vestiário perdendo de 1-0. Aquilo que você falou, pô, vou manter a mesma coisa? Ou muda, tem que mudar o posicionamento, tá perdendo o jogo. Tô ganhando de 2-0. Não podemos abrir precedente para ou perder ou empatar. Então nós vamos ter que fazer isso. Então essas alternâncias é importante. Agora, Batista, um ponto que é primordial é aqui, ó. Você viu na fisionomia dos atletas no treinamento aí? Os caras estão preocupados. O Batista, isso é difícil. Você sabe outra coisa que permite, Gleger, com a entrada do Pierre mais um volante, você pode colocar o Heitor de começo. O Heitor é um lateral que chega mais, dá mais profundidade, ele ataca mais. Mas o jogo fora de casa, mas tem 2 backs ali, 2 volantes. O Bispo, o Pierre mais os 2 zagueiros. Mas o balanço, se alternam os 2 lados de apoio. O Heitor é um cara que tecnicamente na frente, e esse é o grande problema do Guarani hoje. A falta de confiança e tranquilidade para o acabamento das jogadas. Se entrar daquele jeito que entrou diante do Ituano, o time entrou em campo modorrento. O Ituano deu uma bafa nos primeiros 10 minutos, não conseguiu fazer o gol. Agora, não pode. Entrou em campo mesmo sendo fora de casa, tem que entrar pisando firme, carregar a vitória nos olhos, passar a mensagem para o adversário. Olha, eu vim aqui para levar o resultado, pô. Não vim aqui para sair derrotado, não. Agora entra em campo, né? Tudo molenguento. Como é que entra? Não dá. Modorrento. Entra pisando firme, marchando.
Aí, dando o recado para o adversário que quer ganhar o jogo. É assim que vai escapar desse lamaçal, esse lodo, aonde está mergulhado o time do Guarani. Mas não é verdade? Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. É a famosa faca nos dentes, sangue nos olhos. É exatamente isso. Pô, é uma decisão. É uma decisão. Aí os caras entram em campo imaginando talvez que ainda faltam uns 40 jogos. Não, beleza, tem tempo, entendeu? Pô, o jogo é hoje, pô. Tem que entrar lá, olha, não saio daqui sem os 3 pontos. É verdade. Nem que for para sair de campo com os pés sangrando. Nem que sair de campo rastejando. Nem que tiver que sair de campo e mandar para o hospital para tomar soro. Mas sai daqui com os 3 pontos. É isso aí mesmo. Qual foi a última partida razão. do Guarani no Brinco? Me ajuda aí, Gleger. A última? O último jogo no Brinco. Operário, né? Ah, não. Avaí. Patou. 0-0. Foi isso mesmo. Vocês perceberam o que aconteceu no final do jogo, não? 0-0 em casa. O Avaí tem um investimento. 0-0. Tinha que ganhar o jogo. Eu vi lá jogador tranquilo, dentro do campo, abraçando, dando risada. Isso que você falou, se não acontecer, esquece. Esquece. Não ganha nenhum daqui até o final do campeonato. Agora, se acontecer isso, aí muda de figura. E eu não percebo a distância, tá? E não estou aqui colocando que a turma não está correndo. Não é isso que eu estou falando. Mas precisa do algo mais, porque a parte técnica não está encaixando. Então, quando não dá na técnica, na estratégia, você tem que ir no pau, na vontade, fazer o que você está sugerindo aí. Agora, eu não vejo a distância, eu não conheço o grupo a miúde. Eu não vejo, assim, uma incomodação com a situação. Sabe como é que é ou não? Parece uma coisa blasé, sabe? Uma coisa insossa. Ah, ganhou? Legal pra caramba. Empatou? Legal pra caramba. Perdeu? Ah, no próximo jogo a gente vê. É essa sensação que eu tenho. E eu quero estar errado. Quer um exemplo? Sim. Novo Horizontino. Pega jogador por jogador do Novo Horizontino. Analisa tecnicamente com os do Guarani, por exemplo. É que os caras vão puxar. E aí quando não vai, acontece o que aconteceu lá em Manaus. Perde o jogo. Então é exatamente isso. O Guarani tem que usar aquele exemplo do General. Qual que é? Estava conquistando territórios e teve um lugar lá que eles foram e era muito complicado, muito difícil, né? Porque o exército adversário era muito maior. E aí encostou os navios na costa e ele chamou o comandante dele, o cara que comandava o exército, e falou para ele: já tirou tudo dos navios? Tirou. Então põe fogo nos navios. Aí o cara, mas como? Tá ficando louco? Você vai queimar os navios? E se a gente tiver que ir embora? Como é que nós vamos sem navio? Põe fogo nos navios. Mas, general, nós temos que ter os navios, porque se a gente perder aqui a guerra, nós vamos ter que ir embora. O exército deles é muito maior, nós temos que ir embora e vamos usar os navios. É justamente isso que eu não quero. Não temos alternativa de sair daqui sem a vitória. Temos que ganhar. Queime os navios. Então o que o Guarani tem que fazer é queimar os navios. Em todas as partidas não tem alternativa. Falar para os jogadores: olha, não tem alternativa, só tem uma, que é a vitória. Então não sair deste jogo sem a vitória. Queimem os navios. Ô Batista, deixa eu fazer uma pergunta. Gostei da história. Não é isso? Posso fazer uma pergunta? Pode. O exército do general venceu a batalha? Então, a história termina exatamente aqui, correto? Eu só estou fazendo uma pergunta. Não estou sendo irônico. Provavelmente deve ter vencido, né? Poxa, é verdade. Legal. Porque o general é um general chinês. E eles estavam conquistando territórios para fazer a unificação da China. Se hoje a China está unificada e existe só uma China, significa que o general conquistou o território, ou não? Sim, claro. É que eu não sabia, que você não tinha feito a referência com a China, entendeu? Você tem toda a razão. Você que só tem louco, velho. Não. É assim, para entender tem que ter conhecimento da história, né? Por isso que eu estou perguntando, eu não tenho conhecimento dessa história. Mas a história é boa, viu? Eu gostei.